Título da live fixado com sucesso. Boa noite a todos. Estou de volta. Quarta-feira passada não consegui dar live. Eu tava muito cansada, gente. Não sei se vocês sabem, mas eu tô grávida. Já tô nos meus 6 meses. E às vezes parece que a criança suga toda a sua energia, né? Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. A Helena naquele dia decidiu sugar toda a minha energia, não tinha mais fôlego pra nada. Eu tinha atendido o dia inteiro. E aí eu falei, vou transferir pra quarta-feira que vem. Um tema muito pedido também por vocês, que é não seja o pai ou a mãe do seu parceiro ou parceira. Fazendo os lembretes, né, que eu sempre faço aqui. Essas lives ficam gravadas no meu canal do YouTube. Para você ter acesso, é só você ir lá nos destaques do meu Instagram, está escrito live semanal. E aí você vai ter todo o conteúdo que você precisa para poder entender mais sobre relacionamento a dois. Linguagem de amor, ciúme, infidelidade, enfim, como lidar com as principais divergências entre os casais, entre outros, tá bom? Deixa eu só fazer aqui uma coisa importante. Pronto, tô de volta. Eu também tenho um podcast, tá? Com dicas curtas e rápidas sobre relacionamento a dois. Para você ter acesso a todo esse conteúdo, é muito simples. É só você ir lá também nos destaques do meu Instagram, onde está escrito podcast. E você pode ter acesso a essas dicas rápidas pelo Spotify, pelo Deezer e outras plataformas, tá bom? É muito interessante, porque enquanto você dirige, enquanto você prepara uma refeição, enquanto você faz uma atividade física, você pode escutar tudo isso e edificar sua relação a dois, tá? Oi pra todos vocês, algumas pessoas estão me dando oi. Oi, Vânia, tava com saudade. Também, Luíse, gostei da armação do seu óculos, bom gosto, muito obrigada. Gente, vamos lá. Lembrando da regra básica. Eu só vou responder perguntas relacionadas ao tema da nossa live, que não seja o pai ou mãe do seu parceiro. E você pode deixar aqui sua pergunta, seu questionamento. Eu tenho muito conteúdo para poder falar aqui. Oi, Madalena, tudo bem? E talvez eu não consiga responder todas as perguntas de vocês, mas se você quiser deixar, por favor, pode ficar à vontade, que, se possível, eu respondo sem problema nenhum, tá bom? Podemos começar? Vamos lá, gente. Primeira coisa, né? A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que nem toda mãe, nem todo pai vai ter esse comportamento que eu vou mencionar aqui, tá bom? Quando a gente fala de mãe e pai, é porque a gente quer trazer o entendimento de repente, agir de maneira autoritária, né? E nem todo pai, nem toda mãe age de maneira autoritária ou de maneira disfuncional, como os exemplos que eu vou mencionar aqui, tá bom? Então, se você é pai ou se você é mãe, não se sinta agredido, por favor. Tá? Vamos lá? Primeira coisa importante para que você não tenha esse comportamento disfuncional com seu parceiro ou parceira. Bahia na área. Oi, Fabi. Tem muita gente da Bahia aqui, viu? Beijo pro pessoal da Bahia. Bom, primeira coisa é respeite a decisão de quem está ao seu lado, caso não fira o seu valor. Eu acho que esse é o primeiro tópico, um dos mais importantes, né, que a gente tem para falar nessa live. Acho que a gente tem muita dificuldade das relações a dois, né, de lidar com as divergências, né? E não tem problema nenhum você ser diferente do seu parceiro ou parceira, né? É muito difícil que você encontre uma pessoa que tenha compatibilidade em tudo. Quando eu falo em tudo, eu falo em linguagem de amor, temperamento, escalas da personalidade, entende? É muito difícil que você encontre uma pessoa que tenha compatibilidade em todas essas áreas. Por isso, qual é a principal compatibilidade que tem que haver, que eu sempre falo aqui? Compatibilidade de valor. Então, acho que uma forma de você não agir como o pai ou mãe do seu parceiro é você saber respeitar a decisão do outro, quando ela for divergente da sua. Quando o outro pensar de uma maneira distinta da sua, você tem que parar e se perguntar, calma, isso fere meu valor? Não é porque se ferir meu valor, a gente tem um sério problema. Obviamente, se ferir o valor, a gente senta, negocia, conversa. Mas se não ferir o valor, você tem que fazer outro questionamento, né? Não fere meu valor, ok. Eu preciso chegar num consenso com meu parceiro ou parceira? A gente precisa chegar num ponto em comum? Talvez vocês nem precisem chegar num ponto em comum. Então, não fere o valor essa divergência de pensamento. Não precisamos chegar num ponto em comum. Talvez seja só a sua dificuldade em lidar com o divergente. Entende? Então não tem problema nenhum você se deparar com uma situação diferente do seu parceiro ou parceira, de pensar, de sentir, de se comportar.
E você saber ter que tentar lidar com aquilo da melhor maneira possível, desde que não fira seu valor. Às vezes as pessoas não sabem aceitar as diferenças, né? Elas querem que o outro se posicione ou a outra se posicione da maneira como elas acham que é certo. E aí, meu amigo e minha amiga, aí você tira uma coisa chamada de individualidade, subjetividade. As pessoas têm que aprender a respeitar a individualidade e subjetividade do seu parceiro. Inclusive, sabe que é uma coisa interessante? Às vezes você se incomoda por coisas que você admirou no início da relação. Oi, Ana Cristina, tudo bem? Você gostava daquela divergência, entende? No início da relação a dois, aquilo ali era atraente pra você. E de repente, com o passar do tempo, sai do amor apaixonado, entra no amor companheiro. Se você não sabe o que é isso, é porque você não assiste minhas lives. E aí você começa a criar uma implicância, né? Uma dificuldade em lidar com aquele diferente. Então não tem mais nada a ver com o outro, entende? Não tem nada a ver com o outro pensar de maneira diferente de você, sentir ou se comportar. De repente tem a ver mais com a sua dificuldade em lidar com essa divergência. Então, o primeiro ponto, não fere valor, não preciso chegar em consenso nenhum. Eu preciso aprender a lidar com esse diferente, porque é muito difícil que eu encontre alguém que tenha compatibilidade comigo em todas as áreas da minha vida, tá? Temperamento, escalas da personalidade, etc, etc, etc. Beijo, Ana! Depois, ouça com empatia. Muito importante isso. Como é que é ouvir com empatia, tá? Não é concordar, gente, né? A gente tem que entender isso. Você não precisa concordar o que o outro tem pra te falar, mas você precisa, sério, você precisa validar o que o outro tem pra te dizer. Você entende? Esse é um dos motivos que faz com que os relacionamentos não sejam relacionamentos com muita transparência. Os casais não sabem dialogar porque eles não conseguem ter essa empatia, né? Eu lembro de uma cliente minha que ela falava assim: nossa, Vânia, tu acreditas? Porque eu sou daqui de Belém do Pará, pra quem não é de Belém do Pará, tu acreditas que ele teve coragem de me dizer que ele se sentia atraído por outras pessoas? Gente, é muito difícil. É muito comum que você, mesmo num relacionamento, você se sinta atração, admiração por outras pessoas. Entende? Isso é um fato. Isso não é uma característica exclusiva daquele parceiro, necessariamente. E quando ela age dessa forma, né? Ela não aceita a realidade, sendo que talvez ela mesma pratique isso. Ela vai criar o quê? Uma resistência no diálogo. Não vai ter um diálogo transparente, né? Porque quando o outro vai te dizer uma verdade, que pra você pode ser dolorosa, você não sabe ser receptivo a essa verdade. Entende? Você não precisa concordar. Eu não tô falando que você tem que concordar, mas você precisa saber validar o parecer do outro. Se você souber fazer isso, ouvir com empatia, perdão, minha bateria tá fraca, opa, deixa eu me preparar logo aqui. Se você souber ouvir com empatia, se você souber entender melhor o outro vai ter muito mais facilidade de ter uma relação de transparência com você, entende? Então, só um minuto. Ouvir com empatia é um outro grande segredo para que você não haja, né, de maneira egoísta, paternal ou maternal, com seu parceiro ou parceira. Espero que carregue. Meu Deus, não tá carregando, Senhor. Vamos lá? Estão me ouvindo? Outro ponto super importante. Cuidado com as cobranças e críticas em excesso. Muito comum, né? Boa noite, Vânia. Como não ultrapassar a linha do cuidado com o parceiro, ou seja, cuidar sem fazer o papel de mãe? Eu vou já chegar lá, Gabi, boa? Não tem problema nenhum você cuidar, tá bom? Não tem problema nenhum você cuidar, desde que isso seja recíproco, é bom, né? Desde que você não se anule, desde que isso não seja um peso pra você, desde que isso não seja algo que te dê mais desprazer do que prazer, desde que não fira valores, entende? Essas são as condições para que você cuide, sabe? Você não se tirar do primeiro plano, porque isso é muito importante para a relação a dois, e você não abra mão dos seus valores, e você não se sobrecarregue, e seja recíproco. Talvez ele não tenha, ou ela, né, não sei, não seja tão cuidadoso quanto você. Então não tem reciprocidade? Não necessariamente. Talvez a outra parte não seja tão cuidadosa, mas te entrega outras coisas que você não entrega. Há uma reciprocidade de alguma forma, tá bom? Ouvir com empatia, né? Então, ouvir com empatia é você saber escutar. Às vezes, gente, isso acontece muito na terapia de casal, tá? O parceiro não deixa a outra parte falar. A primeira regra na terapia de casal é assim: a outra parte só vai fazer intervenção
quando o parceiro ou a parceira terminar de falar o que precisa ser dito. Porque a coisa mais comum é eu dar a palavra para uma das partes e a outra parte interromper. Isso é desrespeitoso, entende? Isso não é ouvir com empatia. Ah, mas eu não concordo. Mas ninguém pediu para você concordar, a gente pede para você validar. Então, para você validar, você precisa ouvir, beleza? Cuidado com as cobranças e críticas em excesso. Desculpa, falei isso também. Eu já estava nesse tópico. Gente, assim, não tem problema nenhum criticar. Vocês viram meu Reels? Um Reel que eu fiz? Que eu falava sobre o que sim e o que não na relação a dois? Eu falava exatamente isso. Critique a pessoa, não. Critique a atitude da pessoa. Não tem problema nenhum em você criticar, desde que você critique a atitude da pessoa. Por que não pode criticar a pessoa, Vânia? Porque quando você critica a pessoa, você mexe com a autoestima dela, entende? Quando você critica a pessoa, você generaliza o comportamento. Ou seja, é como se você dissesse, você sempre faz isso. Né? Você é assim. E né, às vezes a pessoa não é assim. Ela foi naquele momento. Entende? Então, critique a atitude, não a pessoa. E se você fizer isso em excesso, gente, você vai se tornar uma pessoa, com todo respeito, chata. Difícil de convivência, sabe? Não dá pra gente ficar o tempo todo ajustando a relação, pontuando a relação, fazendo uma DR. Tem tempo pra DR e tem tempo pra DR. Não dá também pra gente fugir disso o tempo todo, né? Tem parceiros e parceiras que não gostam de fazer DR. Fogem disso, não dá. Mas também não dá pra gente ficar pontuando sempre que precisa ser melhorado a todo momento. Isso é cansativo e desgastante. Você precisa ter os momentos de casal com o seu parceiro ou parceira, o meu marido. Oi, amor. Beleza? Seja respeitoso, você tem uma relação de igualdade, não superioridade. Isso aí é básico, né? Tem um post que ele é muito curtido na minha rede social, que eu falo sobre comunicações destrutivas, né? Procure, é um post amarelo, né? Aí o título é Comunicações Destrutivas. E é muito disso, assim, existem várias formas de você agir de maneira desrespeitosa com seu parceiro. Você não deixar, ou parceira, você não deixar ele falar, você fazer críticas a ele, não ao comportamento dele ou dela, né? Você não saber ouvir com empatia, e fazer algumas coisas que eu menciono lá. Por exemplo, utilizar o testemunho de terceiros para poder respaldar aquilo que você está falando. Tipo, você é uma pessoa muito difícil de lidar. Sua mãe mesmo fala isso. Não, seus próprios irmãos dizem isso a seu respeito. A sua família te critica. Quer dizer, a sua palavra não tem credibilidade suficiente para que você, só aquilo que você fala, baixe. Você precisa ficar trazendo as referências de família do outro. Isso é muito machucar a autoestima da pessoa que está do seu lado, entende? E às vezes, gente, não é nem porque você quer comunicar alguma coisa, educar, mostrar. Às vezes é porque você não tem equilíbrio emocional mesmo. Você não sabe lidar com a sua raiva e você precisa descontar essa raiva no outro, machucando, falando coisas que são dolorosas de alguma forma. Cuidado com isso. Então, cobranças e críticas em excesso. Meu namorado não gosta de falar de algumas coisas que acontecem na vida dele. E eu acho super estranho, porque geralmente são coisas banais. Mas não falo e nem faço nada. Então, Luiz, mas por que você acha estranho? Isso não é nada sério. Você tá entendendo? Às vezes a pessoa quer guardar a individualidade dela. Você entende? Será que necessariamente é uma disfuncionalidade do seu parceiro, é uma dificuldade sua, né, de não ter o controle de todas as variáveis? Cara, se não é uma coisa importante pra você, por que você faz tanta questão de saber? Ah, porque num relacionamento a dois a gente tem que saber de tudo um do outro. Não necessariamente. Isso não é uma regra para que o seu relacionamento seja bem sucedido. Então, pense sobre isso, tá bom? Ah, Vânia, mas ele me fala algumas coisas que ferem valores. Aí o negócio é sério. Aí você senta e conversa, tá? Como fazer para criticar somente a atitude? Tenho dificuldade de diferenciar. Por exemplo, Bruna, em vez de você falar assim, nossa, você é uma pessoa esquecida, você esquece de tudo, né? Só não esquece a cabeça porque tá grudada no pescoço, viu? Vou te falar, você sempre agindo dessa forma. Você tá falando da pessoa, né? Aí você pode falar de uma outra forma, amor. Caramba, a gente estava atrasado, né? Por que você não se organizou para poder deixar tudo no lugar? Assim você não ia esquecer aquilo. Quando você esquece aquilo, você acaba quebrando a logística da noite, por exemplo. Você está falando da situação, você não está falando da pessoa. Deu para entender? Amanda Live, que bom, Mel. Seja respeitoso, você tem uma relação de igualdade, não superioridade, que eu estava falando a respeito das comunicações destrutivas. Também não seja filho, essa é muito importante. Eu falo muito de não ser pai e mãe, mas eu falo muito também de não ser filho, tá, gente? É porque tem gente que não faz a sua parte. eu acho impressionante isso. A pessoa quer, as pessoas, elas desejam muito isso, né? Eu quero ser um pai e uma mãe, mas eu não quero fazer meu papel de pai e mãe. Por que você vive a maternidade e a paternidade, então, entende? Por que você não se programou para não viver isso?
Eu quero estar no relacionamento, mas eu não quero ficar conversando, tendo um momento de casal, sabe? Alimentando a linguagem de amor do outro, dá muito trabalho. Então, é muito simples, não se relaciona, entende? Você precisa pagar um preço para poder se relacionar, assim como você paga um preço por não se relacionar. A gente paga um preço em todas as ocasiões, mas não tem como você não querer fazer a sua parte. E você acaba sobrecarregando o outro, entende? Não é obrigação do outro fazer aquilo que é uma responsabilidade sua. Então, relacionamento a dois é uma construção de ambas as partes, tá bom? Se os dois não estiverem engajados no processo, não rola. É igual fazer terapia de casal. Ai, Vânia, eu tô muito afim de restaurar minha relação, mas o meu parceiro ou parceira não tá disposto. Não faça. Não faça. Não faça terapia de casal. Se o outro não estiver engajado com a mudança, você vai ficar sobrecarregado, você vai lutar sozinho, sozinha, e isso vai ser muito frustrante pra você. Então, não seja filho nem filha, faça a sua parte na relação, entende? Existe uma responsabilidade, sim. E quando você se compromete a outra parte também, e você age de maneira funcional, colocando em prática tudo que a gente fala aqui um pouco, você vai ver que você tem resultados muito bons. Relacionamento é muito delicioso, gente. Relacionamento a dois é uma delícia, né? Vânia, eu tive experiências terríveis. Com certeza, se a gente for olhar, teve vários aspectos disfuncionais aí que não foram trabalhados. Mas quando a gente tem um relacionamento funcional, onde tem troca e tudo mais, é uma delícia, tá bom? Como faz pra ter, Vânia, esse relacionamento? Assista minhas lives e coloque em prática. Porque não adianta nada a gente assistir, porque às vezes... E acontece muito isso, né? Nossa, Vânia, live maravilhosa. Que post incrível. Estou aprendendo muito. Mas você tá praticando? Porque assim, não é bom só aprender. É bom a gente executar, sabe? Não seja super protetor. Entenda que os erros também ensinam. Isso é muito importante. Super proteção é muito presente em algumas relações a dois. E vou falar uma coisa pra vocês a respeito da superproteção, tá? Às vezes você tá tão acostumado a proteger, a cuidar, entende? A fazer de tudo pro outro, que tem uma hora que você precisa dessa ajuda do outro. Você vai estar num momento de fragilidade, você vai precisar do suporte da outra parte. Você tá tão acostumado a cuidar, entregar e dar, que quando há essa inversão de papel, e é natural, porque isso acontece nas relações, a relação é cíclica, né? Tem um momento que eu preciso mais do outro, e o outro precisa mais de mim. Quando eu tô tão acostumada a cuidar e super proteger, no momento em que eu entro no ciclo em que o outro precisa cuidar de mim, eu não sei lidar com isso. Eu não sei administrar essa questão. E às vezes eu até acho que o cuidado e a super proteção é a minha melhor versão, é o que eu tenho de melhor na relação. E quando eu não consigo entregar isso pro outro, e o outro me entrega esse cuidado, isso baixa minha autoestima, eu me sinto inseguro, porque eu não tô conseguindo exercer o meu papel de cuidado. Você entende? Então, às vezes, cuidado com essa super proteção. É muito bom que você cuide, mas assim, aquilo que eu falei, né? Sem passar por cima do seu valor, sem se sobrecarregar, sem achar que você se resume a isso, tá? Porque quando você precisar do cuidado do outro, você não vai saber lidar emocionalmente com essa questão. Temos perguntas, vamos lá? Como saber a fala certa? Às vezes quero falar de algo simples, mas exagero no sentimento e não consigo me expressar muito bem. Aí pode acabar virando uma coisa grande. Então, essa é uma boa pergunta. Na verdade, tem vários... É muito amplo, mas assim, deixa eu ver se eu entendi. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você quer fazer o outro validar o teu parecer em alguma coisa. Você fala muito sobre aquilo. Você dá vários exemplos. Você repete 1000 vezes e a outra pessoa já validou o teu parecer. Você entende? Você vira e fala assim, olha, eu não gostei desse comportamento porque eu acho que foi desrespeitoso comigo. E a pessoa fala assim, tá bom, tudo bem, vou tentar fazer de uma maneira diferente. Mas você cria uma expectativa de que ele tem uma resposta, ou ela tem uma resposta emocional diferente. E você quer quase que a pessoa se ajoelhe e peça um perdão e te leve pra jantar e diga que você é o amor da vida dela, ou ela nunca mais vai fazer isso com você. Você cria uma expectativa. A outra pessoa não te entregou isso. A outra pessoa só olha pra você e fala assim, tudo bem, desculpa, não vou mais fazer isso, e mudou de assunto. Aquilo pra você não é suficiente, porque você não quer só que a pessoa valide o seu parecer. Ou seja, entenda o que você tá falando. Você quer que ela responda emocionalmente, comportamentalmente, da maneira como você espera. E não tem mais nada a ver com o outro, entende? Tem a ver com você e suas expectativas. Então, como falar da maneira certa? Vai falar sem criar expectativas a respeito de como o outro vai responder aquilo. Você tá entendendo? Claro, eu acho que reconhecer, se retratar é muito importante. É muito importante isso. Você pode até exigir isso. Um pedido de desculpa, um comprometimento com a mudança, mas não na mesma carga emocional que você espera. Às vezes são suas expectativas, tá bom? Eu acho que isso é um bom caminho para te ajudar a falar da maneira mais correta. Verdade. Cordeiro disse verdade. Verdade porque Cordeiro, que bom, né? Alguma coisa está sendo verdadeira aqui nessa live. Espero que tudo. Não consentir tudo. Isso é muito importante. Não consentir tudo. Responde, Nenai. Que bom.
Não consentir tudo, analisar de forma imparcial. Isso é outra coisa super interessante, né? Às vezes a pessoa aceita tudo, tudo pode. Às vezes é o medo da perda. Eu tenho uma autoestima baixa, eu tenho uma autoconfiança baixa. Então eu sou super permissível, eu aceito, com medo de perder a outra parte. Então eu vou concordando com absolutamente tudo. Aí você bloqueou o crescimento na sua relação a dois. Um dos papéis do casal, do parceiro, da parceira na vida, né, do relacionamento a dois, é ajudar a pessoa a se desenvolver. Você entende? Então, assim, quando você pontua uma disfuncionalidade do outro, isso aqui não é legal, eu acho que você pode repensar isso aqui, fazer de uma maneira diferente, você está dando para o outro uma oportunidade de crescimento. Quando você tem uma autoestima baixa, uma autoconfiança baixa, um medo da perda, às vezes você tem medo receio de pontuar essas questões. E aí, o que você faz? Você aceita. Você está bloqueando o crescimento da relação a dois, tá? E a outra parte também se cansa disso. Ai, tudo tá certo, tudo tá ok, tudo pode, né? Ou então a outra parte adora essa situação. Eu tenho muito medo dessas relações. Eu morro de medo daquelas relações onde a pessoa maravilhosa, nossa, a pessoa maravilhosa, ela aceita tudo, né? Ai, esse parceiro, essa parceira é incrível, é super tranquilo, não reclama de nada. Gente, assim, quem é que não reclama de nada, que aceita tudo, que não discorda, sabe? Às vezes a pessoa tem uma série de discordâncias, mas ela não tá externando, ela não tá sendo livre. Ela tá ferindo um valor muito importante que é a liberdade. O que fazer quando a pessoa sofre alienação parental e você não concorda com a sobrecarga que joga em cima da pessoa e quer ajudar sem parecer implicância? Raiara, isso dá para uma outra live. A gente tá falando muito do comportamento, né, dos casais, para que não ajam como pai ou mãe, tá bom? Se você achar que tem a ver com essa relação, com essa live, só me especifica mais a tua pergunta que eu posso te ajudar, tá bom? Vamos lá? Não seja o herói ou heroína, que é aquela pessoa que quer resolver tudo, né? Ela quer solucionar todos os problemas, ela quer solucionar todas as questões, né? Assim, você não é um super-herói ou uma super-heroína, você não é. Entende? Você tem suas disfuncionalidades, suas fraquezas, você não vai conseguir resolver todas as coisas e tudo bem. E é importante você entender isso para que você não tenha uma relação de culpa quando você não conseguir solucionar as coisas que precisam ser solucionadas, beleza? Não confiar no potencial do outro, isso é uma outra coisa importante. Baixa a autoestima da outra parte, né? Você acha que o outro não é bom o suficiente, que não vai conseguir, que não vai dar conta, e aí você vai lá e faz tudo, e resolve, e executa, porque você sempre está subestimando a capacidade do outro de fazer o que ele ou ela consegue fazer. Entende? Então a gente tem que estimular o outro à execução, né? Você é capaz. E às vezes você até sabe fazer isso, às vezes é logisticamente mais fácil para você fazer isso, mas dê espaço para que o outro execute. Senão você vai ficar sobrecarregado também, porque você vai colocar o outro numa zona de conforto. Doutora, você atende Unimed? Não atendo Unimed, gente. Trabalho só com particular, tá? Como lidar com o parceiro com autoestima baixa, quando qualquer coisa que acontece na vida dele faz o comportamento dele mudar e se afastar? A gente tá falando sobre comportamentos de maternais e paternais na relação a dois, tá? Eu tenho uma live só sobre autoestima, só em live semanal, arrastada lá pra cima, onde tiver autoestima, você tem muito conteúdo sobre isso por aqui, tá bom? E por último, se anular e colocar o outro em primeiro plano. Isso aqui também é muito comum, né? Sabe aquela frase que diz assim, para ser um bom par, eu tenho que ser um bom ímpar, né? Bem clichêzão, é a mais pura verdade. Você entende? É a mais pura verdade. Você tem que estar bem com você mesmo, a nível de autoestima, autoconfiança, segurança. Você tá entendendo? Você tem que se colocar em primeiro plano. Não colocar o outro em primeiro plano. Por que a gente fala isso? Né? Ivânia, mas às vezes a gente pode fazer umas coisas pro outro, né? Mesmo que a gente não queira fazer tanto, não tem problema. Eu também acho que não tem problema fazer isso, desde que isso não fira seus valores. Por que eu digo que você tem que se colocar em primeiro plano? Porque você não pode passar por cima, por exemplo, dos seus valores para ficar agradando a pessoa que tá do seu lado, entende? Então, cuidado com isso, para você não se anular e deixar de fazer aquilo que é relevante para você, tá? Bora lá? Tento ser a mãe dele porque a mãe quer ser filha. Ah, tá. E tento mostrar ele que ele tem que resolver os problemas dele, não da família. Entendi. E profundo isso aí, tá? Porque assim, a gente tem que analisar como é a relação dele com essa família, você tá entendendo? Assim, Rayara, você se relacionou com uma pessoa que quando você iniciou a relação, ela já tinha um comprometimento com a família dela, você entende? Porque se você já entrou na relação sabendo que de repente ele ou ela tem uma responsabilidade financeira ou sei lá, uma responsabilidade afetiva, emocional em relação àquela família, você já pisou nesse território sabendo que o funcionamento era assim.
Se for muito excessivo, você tem que sentar e conversar. Se não, talvez você precise trabalhar isso aqui em você. Você entende? Então, analisa com cuidado essa situação. Vânia, é excessiva, aí a gente precisa de psicoterapia, né? Porque senão a pessoa nunca vai conseguir se desprender daquilo porque ela se sente responsável. Mas se não é excessivo, se de repente ela tem essa contribuição e sempre foi assim desde o início da relação, talvez você precise administrar isso melhor, tá bom? Tem que analisar a tua situação. Eu estava cuidando das finanças sozinha. Quando chegamos a falar determinar, falei que queria o valor que paguei da parte que era para ele pagar. Entendi, Jaque, mas isso é uma pergunta? Não entendi. O que fazer quando a diferença de idade e o próprio momento da vida te coloca nessa posição de pai ou mãe? Então, tá, e na verdade não é necessariamente a diferença de idade, isso influencia, mas não tanto. O momento da vida, entendi. Deixa eu te falar uma coisa, não é posicionamento aí, tá? Você pode ter uma diferença de idade significativa, mas como é o seu posicionamento em relação ao seu parceiro ou parceira? Independente se você tem essa diferença de idade ou não, se você conseguir colocar em prática isso que a gente está falando aqui, independente de vocês terem momentos de vida diferentes, se você conseguir executar o que a gente está falando, você consegue não ser o pai ou mãe da pessoa, porque tudo é postura. Você entende? É tudo a maneira como você vai escolher fazer as coisas. Gente, é tudo pensamento, emoção e comportamento. São essas 3 variáveis. Se você conseguir controlar bem seus pensamentos, emoções e comportamentos, executando o que a gente está falando, mesmo que você tenha uma diferença de idade ou vive em diferentes momentos, você consegue não ser a mãe ou o pai do seu parceiro. Entende? Então, assim, se posicione como uma pessoa madura mesmo. É basicamente isso. De uma maneira resumida, não ser o pai ou mãe, né, ou filho na relação e filha, é você ter um posicionamento de uma pessoa adulta, madura. Entendeu? A evolução acontece quando ambos colocam seu ponto de vista também. A evolução acontece, na verdade, Mel, quando ambos estão não só... Porque às vezes a pessoa dá seu ponto de vista e não muda o seu comportamento, tá? Mas quando ela executa aquilo que precisa ser executado, tá? O que fazer quando a pessoa diz que não gosta, que faça as coisas por ela, mas se você não fizer, acha que deixou de gostar? Aí você fala que é incongruente. Você fala assim, ó, vamos lá, eu poderia fazer isso aqui sem problema nenhum, né? E eu tentei fazer em algum momento, mas naquele momento, cheguei com dados. Você falou que não queria, não tinha interesse de que eu executasse. E eu respeitei a sua escolha. Então, assim, você precisa ter congruência. Você quer que eu te ajude ou não? Isso não fere meu valor, eu posso te ajudar. Então, você tem que decidir, você tem que ser mais congruente com as coisas, com a sua fala, tá? Ele achou um absurdo porque não apoiei, pois ele tá fazendo estágio, mas eu penso que não sou mãe por bancá-lo. Se chegasse a terminar, fiz errado cobrar. Eu não tô entendendo bem, já que você não quis apoiá-lo financeiramente em algum aspecto, é isso? É isso? E aí ele não concordou? Gente, se foi isso assim, né? Não é porque o outro precisa de apoio financeiro que você necessariamente vai ter que dar esse suporte. Se aquilo não ferir o teu valor, tudo bem. Se aquilo não fosse um peso para o orçamento familiar, tudo bem também. Mas se de repente fere um valor, é um peso familiar, não é a prioridade, vocês estão vivendo um momento que vocês precisam investir em outras coisas que são mais relevantes, você entende? Aí você tem que explicar o porquê de não dar esse suporte financeiro, tá? Eu espero ter entendido. O que fazer quando eu sou muito carente e ele não entende isso? Mas deixa eu te falar, Sabrina, não é a pessoa que tem que entender a sua carência. Você que tem que trabalhar a sua carência. Você está detectando a disfuncionalidade. Eu vou te falar o que tu tá me falando, guardadas as devidas proporções, tá? Guardadas as devidas proporções. É como um cara que ele é abusivo, agressivo, virar e falar assim, o que fazer para ela entender que eu vou agredir ela vez ou outra, mas ela não sabe lidar com isso. A disfuncionalidade é sua. Você tem que ir para psicoterapia e trabalhar essa questão. Não é a pessoa que tem que se adaptar à tua disfuncionalidade. Você entende? Então, você está assumindo que você tem uma carência. Você precisa trabalhar essa questão. Se você vai para psicoterapia ou procurar outros meios, eu não sei. Mas o outro não é obrigado a aceitar a tua disfuncionalidade. Ninguém é obrigado a aceitar a disfuncionalidade de ninguém nessa relação a dois. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Abordei todos os tópicos, respondi todas as perguntas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Toda quarta-feira a gente vai ter encontros ao vivo. Não vamos mais fazer encontros segundas e quartas, porque agora eu tô com outros projetos. Eu vou fazer mais reels para vocês. Vou continuar abrindo o painel de perguntas pra gente responder quando for possível, tá? E acompanhem nos nossos próximos encontros. Ai, meu Deus, você falou várias perguntas.
Você falou para esperar a raiva passar diante de uma discussão, mas às vezes uma espera a raiva passar e o outro continua sem querer conversar e sem falar até que ponto respeitar. Um espera a raiva passar e o outro continua. Não, assim, você não é obrigada a continuar se o outro estiver insistindo nisso. É isso. Você quer esperar a raiva passar, mas o outro quer insistir. Aí ele não tá respeitando, ou ela não tá respeitando a tua escolha de não querer discutir a relação naquele momento. Se você não quer discutir a relação nunca, esse é um problema que você precisa trabalhar em você. Mas se o outro não tá respeitando a tua escolha de não falar naquele momento, você tem que falar assim, opa, calma. Você tem que respeitar a minha escolha, como eu respeito a sua. Principalmente se você respeita as escolhas da outra parte. Aí que você vai ter mais credibilidade para cobrar isso dele ou dela. Sim, é isso. Eu pago sozinha as contas de casa porque ele tá estudando. Mas acabei deixando de fazer as coisas que tenho vontade. Então, já que não... Deixa eu te falar uma coisa. De repente você tá num momento que você precisa pagar as contas, tá? Mas a outra pessoa é super esforçada, ela é super empenhada, ela não tem condições financeiras de dar esse suporte. E você vê que ela tem vontade de te ajudar, mas não tá conseguindo naquele momento. Não tem problema você fazer esse investimento, porque em outro momento pode ser você que precisa da ajuda desse parceiro, entende? Ou parceira. Mas assim, não a ponto de abrir as coisas que são importantes, abrir mão de coisas que são importantes pra você. Primeiro que você não vai ter motivação de pagar nada, entende? É igual, eu peguei meu salário e só paguei conta. Assim, tá errado. A gente tem que se organizar financeiramente para poder pagar nossas contas, claro, né? Quitar dívidas se tiver dívidas, fazer investimento financeiro se fizer investimento financeiro e aproveitar o teu salário contigo mesmo, senão tu não vai ter motivação para trabalhar. Então, aí tá o erro. Você não tem problema nenhum em você ajudar, desde que você faça aquilo que é importante pra você também, tá? Tchau, ótimo, beijos. Beijo, gente. Boa noite, foi um prazer estar aqui com vocês. Tchauzinho. Tchau, boa noite.